Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como fazer esse trabalho aqui, tá? É a chamada flor Justine. A gente faz um desfiado, né, para fazer a florzinha, e eu fiz um detalhe aqui em ponto reto, tá? Tô usando a toalha da Doller, né, a linha Bela, mas pode ser qualquer outra marca de toalha, né, que tenha barra de etamine. Só tem que observar se ela vai caber o bordado. A Doller tem 62 tramas, né? Então tem que ver se a Bittner eu sei que tem 52, então o trabalho, se vocês fizerem esse trabalho na Bittner, vai ficar um pouco diferente. Aí tem que observar a contagem, tá? Mas pode ser em qualquer toalha, só tem que observar os pontos que ela tem aqui para poder distribuir o bordado direitinho. As linhas eu estou usando a esterlina branca, né? A esterlina 5, ela é mais grossa que a esterlina 8, né? A 8 é mais fininha, então eu preferi esse 5, que ele fica um relevo, fica mais aparente o bordado, tá? Então é a esterlina 5, a branca, e essa aqui da Pinguim. Eu achei bonita essa linha, comprei. Ó, ela é grossinha também, que nem a esterlina, né? E o código dela é 377, mas pode ser qualquer linha que vocês têm em casa, pode ser a Ania, a Cléia, outras linhas que vocês tenham, não tem problema, tá? A tesoura, né, uma agulha, e eu vou fazer a marcação de onde eu tenho que desfiar com as canetinhas essa. Tanto azul, a vermelha, se vocês tiverem, melhor. É a caneta mágica da Círculo, que apaga com o calor. Tá? Então, vamos começar. Para começar, então, a gente tem que achar o centro do trabalho, onde a gente vai fazer o nosso bordado. Então, a gente dobra a toalha aqui bem no meio, bem alinhado aqui, como eu sempre digo, né? Marca bem e marca aqui, frisa assim, né? Para marcar o centro, bem alinhado aqui tem que estar, tá? Aí, ó, o centro fica marcado. Aí depois a gente conta. São 62 pontos, né? Essa toalha da Doller, como eu disse, ela tem 62 tramas. Então, a gente marca, conta 31 até o meio, né? Eu começo, ó, bem desta aqui, ó. Essa aqui é a primeira trama, né? 1, 2, 3, 4. Vai contando até 31, ó. Quando chega a 31, marca o meinho. Aí, para ter certeza que tá certo, conta se ficou 31 até lá em cima. Aí marca ali um com pontinho. Podem fazer um alinhavo também assim, na horizontal e na diagonal, para marcar onde é o centro, tá? E é aqui que a gente começa o nosso trabalho. Aí o bordado fica bem distribuído. Para começar a fazer esse bordado, antes da gente fazer essa parte de cima, a gente tem que ver quantas tramas vai precisar deixar aqui no meio para fazer o bordado esse da flor, né? Então a gente tem que ver quantas vão desfiar, quantas vão ficar, depois fazer esse bordado. Então pra gente fazer essa contagem, ó, aqui é o meio, né? Então vocês observem, ó, que a do meio eu desfiei, ó, ela não tá mais aqui. Aí eu deixei 5, ó, desfiei a do meio, deixei 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, desfiei mais uma. Deixei 5, desfiei mais uma, deixei 5 e aqui não precisou desfiar. E aí aqui vamos ver. Aqui na sexta, no caso seria, né, eu comecei o bordado já, ó, tá? Então aqui desfiou uma, deixa 5 para baixo, faz a mesma coisa. Do meio a gente desfia, deixa 5, desfia outro, deixa 5, desfia e deixa mais 5 aqui, tá? Então eu mais ou menos fiz um esqueminha, assim, um gráfico, né? Eu tirei já a foto dele, vou deixar lá no Facebook, tá? Se vocês quiserem olhar assim mais detalhado, assim, vocês dão uma olhadinha lá no Facebook que vai estar lá essa fotografia, tá? Ou vocês podem, ó, pausar o vídeo, né? E se basear para fazer a medição de vocês, tá? Então o que eu peguei? Aqui é o meio, né? Aqui seria o centro. Então a gente escolhe ou a traminha da esquerda ou a traminha da direita, que a gente vai ter que tirar, né? Porque a gente fez um desfiado bem no centro. E aqui também, ó, tanto a de baixo quanto a de cima a gente vai ter que escolher. Tanto faz, eu escolhi a
aqui é o meio, né? Eu escolhi a de baixo, ó. Então eu já fiz um risquinho, que essa aqui eu vou desfiar. Aí pula 5, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui eu vou desfiar também, ó. Eu risquei ela, tá? Por isso que é bom a canetinha aquela. Mas quem não tem a canetinha eu vou mostrar como dá pra fazer também. Ó, aí deixa mais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vai desfiar essa, tá? E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai ser o bordado, ó, tá? Fiz o desenho. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ver o desenho, fazendo num caderno, né, quadriculado. Então, aqui é o centro. Vou baixar um pouquinho, ó. Aqui do centro, eu subi, né? Ó, vem subindo para fazer esse primeiro ponto do meio. Esse primeiro ponto tem 5 tramas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí pula 3. 1, 2, 3. E começa o próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo que fez aqui, faz aqui. Pulando 3 tramas, tá? Então, esse tem 5, esse tem 4, 3, 2, 2. Depois, de novo, 3, 4, 5. E vai decrescendo. E assim vai fazendo até o final, tá? E depois, na outra parte, a gente faz essa partezinha do meio aqui, tá? Então, é assim que a gente, antes de começar a bordar ou fazer qualquer coisa, a gente tem que ter esse marcação de espaço aqui que a gente vai precisar, tá? As que a gente vai desfiar, as que vão ficar, a partir daí a gente pode começar, então, fazer esse bordado. Para baixo a mesma coisa, né? Ó, tipo, desfiei essa, deixei 5, vou desfiar essa, deixa mais 5, vou desfiar essa e tem que ficar 5. Aí na sexta a gente começa o bordadinho, tá? Vou começar a bordar então. Então, caso vocês não tenham a canetinha, como é que a gente pode marcar, né? Aqui é o centro, acharam o centro do trabalho, né? Ó, pontinho do centro. O que faz? Pega uma linha, uma cor assim contrastante, né? Qualquer cor de linha, um pedacinho só para marcar, sai ali no meio. Tá? Sai ali, vamos ver, deixar uma pontinha para baixo. Tá, sai aqui no meio. Então, o que tem que fazer? Tem que deixar 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Passa por baixo, daqui vai cortar, ó. Tá? Ó. Aí conta mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passa por baixo, daqui vai cortar. Então, ó. Certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui fica assim, tá? Ó, fica assim, ó. Deixa eu pegar a outra ponta aqui. Ó. Então, saiu ali é o meio, né? Então, a gente sabe que a do meio a gente vai ter que tirar, ó. Então, já sai, já pula ela, ó. Tá? E aí, conta. 1, 2, 3, 4, 5. Passa por baixo daqui, vai desfiar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Passa por baixo. E ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí fica assim a marcação, ó. Aí vocês sabem que todas as que estão assim por cima, ó, a trama que está por cima da linha é a que vocês vão ter que cortar. A mesma coisa fazem pro lado, né? Vão sair aqui. 1, 2, 3, 4, 5, passa por baixo. 1, 2, 3, 4, 5, passa por baixo. Mesma coisa. Essa aqui vocês já vão sair por baixo dela, que vocês vão cortar, né? 1, 2, 3, 4, 5, passa por baixo, tá? Caso vocês não tenham a canetinha, pode ser feito assim a marcação também, para vocês não errarem a que tem que cortar e a que tem que deixar. Tá bom? Ó, voltei aqui só para mostrar para vocês na diagonal também, ó. Fiz outra cor só para vocês verem, ó. Tá? Sai aqui no meio, né? Passa por baixo dessa que vocês vão desfiar, pula 5, passa por baixo dessa, pula 5. Ó, então vocês sabem que todas essas que estão em cima, ó, as que ficam acima da linha, essas que vocês vão ter que desfiar. Não tem como errar, tá? Fica bem fácil, né? Já volto. Vamos começar a bordar então essa parte aqui, tá? Ó, então botei a esterlina 8 na agulha, né? Ó, como eu sei que ele começa aqui, né? A gente passa assim
debaixo de algumas tramas. Dá uma laçada e passa, ó, aqui onde a linhazinha tá indicando, né, ó, exatamente ali na sexta trama, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui ele vai sair, ó. Aí conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz ir pro lado direito ou pro lado esquerdo, tá? A gente começa primeiro por um lado, depois volta aqui no meio e continua pro outro lado. Então esse primeiro tem 5, o segundo tem 4, 1, 2, 3, 4. Vai regredindo o número de tramas, ó. 4, o próximo tem 3. E 2 de 2 traminhas, para depois esse desenho aqui ficar tipo uma bolinha, tá? Ó, 2, ó, 1, 2. É um ponto reto, um ponto reto normal. Esse tem 2, agora 3. O próximo 4. E o maior 5. Aí começa a regredir. E assim vai fazendo essa sequência até o final. Ó, 4, 3, 2 e 2. Aí 3. Deu para entender, né? Aí a gente vai até o final, depois volta aqui no meio e faço por outro lado a mesma coisa. Eu vou fazer e já volto, tá? Oi, voltei só para mostrar. Quando a linha termina, ó, no meio do trabalho, né? Vocês façam o pontinho que tem que fazer ali, né? O que dá. Passem pro avesso e passem aqui embaixo, ó. Esconde ela aqui embaixo. Ó, passa, tenta passar por alguma trama ali embaixo, ó, e coloca ela aqui embaixo. Ó, ela some. E para pegar a linha nova também, põe a linha na agulha, passa aqui por baixo, passa para o outro lado e continua normal, ok? Corta aqui o que sobrou de linha. Ó, não aparece nada. Aí para começar uma linha nova, faz a mesma coisa, passa aqui por baixo. Sumiu. Aí passa pro lado direito e continua o bordado normalmente, ok? Ó, a primeira parte já foi até o finalzinho. Agora vamos fazer pro outro lado. Ó, passa aqui por baixo a mesma coisa, né? Não tem mistério. Passa por baixo. Pode dar uma laçada ali, né? Numa trama. E passa pro lado direito. Sai ali do lado daquele pontinho. E normal, né? Esse tem 5, o próximo vai ser 4. 4, 3, 2, 2 e vai fazendo até o final. Tá? Vou fazer e já volto. Aqui, ó, já fiz toda a parte de cima, né? Para fazer a volta aqui nesse cantinho, a gente tem que marcar aqui todas as linhas que a gente vai ter que desfiar, né? Pula 5, marca uma, pula 5, marca uma, até o finalzinho assim, ó. Considerando que aqui a gente vai ter que deixar um espaço para fazer esse mesmo detalhe, né? Aqui, como a lateral é mais estreitinha, a gente deixa 5, pula uma. Deixa eu ver se tem agulha aqui. Ó, deixa primeiro faz essa marcação, né? Vê até onde vai aqui, ó, tá? Então, tem 5 tramas, pula uma, conta mais 5, para dar o detalhezinho direitinho aqui, tá? Marca até aqui, né? Porque para fazer as florzinhas inteiras, este espaço dá bem certinho, meia florzinha do meio e mais 4. Dá bem certinho, tá? Marcando assim, ele fica bem certinho. Então, o cantinho aqui a gente, ó, marca o centro, né? Aí começa de 5, 4, 3, 2, 2, 2, até emendar nesse cantinho aqui, ó.
eles até nem emendam muito, ó. Se vocês olharem, vão ver que essa terminou nessa traminha e essa terminou aqui, ó, tá? Mas pro cantinho encaixar, a gente faz assim. Agora eu vou fazer a partezinha de baixo até aqui embaixo, certo? Aqui eu completei o lado, ó. Comecei no meio, fui para cima, né, até encontrar aqui. Agora eu fiz a mesma quantidade de pontos aqui para baixo. Agora a gente vai fazer essa parte aqui de baixo para ver se encaixa aqui. Aí depois a gente faz outra parte, ok? Para fazer a parte de baixo, como a gente já tem de cima, a gente pode se guiar por ela. Não precisa começar aqui do meio, né? A gente já pode começar por aqui mesmo, aproveitando essa sobra de linha que estiver daqui. Então a gente observa, ó, essa última trama, você botar bem de pertinho. Ó, esse último pontinho aqui, ó, terminou aqui. Dá pra ver, né? Ó, terminou aqui o último pontinho. Então a gente desce essa trama até lá embaixo. Deixa eu fechar a imagem para vocês verem, ó. Vem acompanhando aqui, né? Ó, até aqui, tá? Vou aumentar para vocês verem. Ela tá nesta carreira aqui, tá? Tá assim. E agora tem que ver aqui aonde ela seria, ó. Aqui, ó, tá vendo? Agora pega aqui, onde ela teria que começar, né? Mas se vocês acharem confuso, dá pra começar aqui pelo meio, não tem problema, tá? Ó, ela tem que começar aqui nessa, né? Então a gente vem acompanhando, ó, até chegar aqui. Ó, é aqui que esse pontinho vai começar o bordadinho dessa parte de baixo. E fazendo a mesma sequência, 2 de 2, 3, 4, 5. Aí vai ficar certinho, exatamente igual. Vou pôr a linha na agulha e mostro. Aproveitando a linha que sobrou dessa outra parte, ó, a gente sai aqui, onde a gente marcou, né? Aqui e aqui, onde terminou esse pontinho. E faz a mesma sequência lá de cima. Começa com 2 de 2. Opa. 2 de 2, 1 de 3, ó, 2, 3, 4 e 5. E aí regride 4, 3, 2 e 2. Sempre repete 2. Sai de novo, 3. E assim vai fazendo a sequência toda até o final, tá? Eu vou fazer e já volto. Assim fica essa primeira parte, então pronta, ó. Essa parte interna, né, do bordado ficou assim. Agora a gente vai fazer o mesmo bordado nessa parte de cima, ó. Observando aqui, ó, esse pontinho, ó, daqui, ó, pula 3 tramas, 1, 2, 3, e aí começa esse próximo ponto. Esse é o de 5, 4, 3, aí faz até o finalzinho, tá? Tanto embaixo quanto em cima, ó. Tá? Tem que pular 3 aqui e faz mesmo que fez aqui, faz aqui, tá? Começa com 5, eles se encontram, né, ó. Aqui onde tem 5 é o mesmo que tem que coincidir com esse aqui também, tá? Eu vou fazer e volto em seguida. Assim fica então, ó, as duas bordinhas bordadas, né? Os cantinhos a gente tenta ajustar ali para eles ficarem parelhinhos, né? Ver o número de pontos que cabe em cada carreira e tenta fazer com que os cantinhos se encontrem ali, fechem bonitinho, tá? A mesma coisa que eu fiz na parte de cima, eu fiz na parte de baixo, tá? Agora a gente vai ver como faz essas bolinhas no meio, tá bom? Ó, voltando aqui então, eu já fiz algumas desses detalhezinhos, essas bolotinhas, né? Eu passei o ferro, apaguei aquelas marcações que eu tinha feito com a canetinha. E aqui aqueles risquinhos também, para fazer junto com vocês, para verem como é fácil, tá? Então eu fiz já uma parte, mas é sempre igual. Vocês podem começar por qualquer lugar, né? Não precisa ser necessariamente pelo meio, já que elas vão distribuídas aqui onde já tá pronto, né? Então, ó, para começar é assim. Vocês podem pôr assim por baixo, não precisa ser por aqui, ó. Pode. Põe por baixo algumas tramas, né? A linha.
pode dar uma laçada. E passa aqui para esse lado. Eu vou virar um pouquinho, que fica mais fácil. Tá, ó. Então, tá bem pertinho. Elas começam, ó. Essas duas pontas são os pontos maiores, os pontos de 5 tramas, né? Elas começam sempre uma traminha depois, ó. Na traminha de 4, tá? A gente sempre pula essa do meio para elas não emendarem. Se quiserem emendar, tudo bem. Aí é só fazer o pontinho desse aqui do meio também. Mas eu pulo ele, ó, para elas não emendarem. Elas ficam separadas, tá? Então, ó, ela vai sair aqui. Ó, tá vendo? Acima do ponto. Aqui ela sai bem no meio. Ela sai bem nessa trama do meio, tá? Ó, nessa trama aqui que ela tem que sair. A primeira é aqui. São 3, né? Uma, 2, 3. Ela sai na do meio, tá? Mas nessa carreira onde tem o ponto de 4 tramas. Ó. Aí é um pontinho. Essa trama é um. Depois já pega ali embaixo. Pega aqui em cima, é um pontinho de 1, um de 3, 1, 2, 3, e o próximo de 5. Aí faz 2 de 5, né? Eu mesmo onde tem 2 de 2, ó, faz 2 de 5. Por isso que ele fica com esse formato, parece uma bolotinha mesmo. Ó, tá? 2 de 5. Agora já sai ali de baixo, ó, na trama de baixo, para fazer o de 3. E um de 1. E daqui, ó, pula essa aqui do meio e vai lá para aquela lá de 4, ó. Tá? Isso para elas não emendarem. Se quiser que ela emenda, aí sai aqui, faz esse pontinho, depois sai aqui, faz este, né? Aí elas ficam tudo emendadinhas. Mas eu, como queria elas separadas, então eu pulo essa trama do meio. Vou falar um pouquinho só. Tá? E aqui tudo de novo, ó. Pulei essa aqui, né? Onde o pontinho é maior. Faz uma traminha bem do meio, ó. Peguei a trama bem do meio e faz, ó. Um ponto de 1, depois aqui, ó, sai uma em cima, depois outra lá, ó. Vai aumentando, né? 3, aí faz 2 pontinhos de 5. Que eu digo 5 é 5 tramas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora um de 3. Ó, 1, 2, 3, tá? E o último é de 1. Uma traminha. Ó, daqui ele pula lá para aquele lá, ó. Tá vendo que ele pula essa do meio, ó? E assim faz até o final, ó. Vai fazendo sempre assim, ó. É um de 1, um de 3, 2 de 5, 3, 1. Tá? Eu vou fazendo e volto em seguida para mostrar lá o cantinho, tá? Ó, voltei aqui só para dizer, ó, quando termina a linha, né, vocês passam pro avesso e passam ela aqui por baixo, tá? Aí corta o excesso, ó. E para começar a linha nova, mesma coisa. Se você já tem algum bordado pronto, né, vocês passam por baixo. Se vocês recém estão começando, vocês passam pelas traminhas que nem eu fiz. Mas quando já tem alguma coisa, algum bordado pronto, vocês passam aqui por baixo, ó. E sai no outro lado e continua o bordado normalmente. Ok? Já volto. Ó, chegamos aqui onde vai fazer a dobrinha, né? Ó, vamos fazer essa última bolotinha. E vamos fazer a virada. Um ponto, depois 3. Vamos ver se vai dar aqui. Ela vai juntar com essa aqui.
E finaliza a bolinha essa do cantinho. Opa. Ó, deu mais uma. Aí vira, né? Não precisa... Vamos ver. Vem aqui, né, no meio, pra laninha não ficar atravessada em cima do... E vem pra cá, ó. Este ponto aqui é o de 5, né? Então a gente tem que sair aqui. Como a lateral é mais estreita, vocês veem que só tem uma trama, ó, entre os pontos. Então é essa traminha que a gente vai ter que começar, tá? A lateral sempre fica mais estreita. Ó, então a gente começa aqui, ó. Esse ponto é de 5. Então a gente começa aqui neste 4, acima do de 4. Ó, faz um ponto. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Essa bolinha fica mais perto da borda, né? 5, 3 e 1. Ó, daqui pula pra lá. E tudo de novo. Um ponto. Na lateral ele sempre fica mais próximo, né? Fica menos espaço que nessa, ó. Porque aqui a gente tem mais espaço. Aqui ficou menos para dar certinho aqui a florzinha, né? O espaço para fazer a florzinha. Por isso que ela fica mais próxima aqui. Tá, ó, mas é a mesma coisa. Ela só vai ficar mais próximo da borda. 5, 3 e 1. Tá? E a gente vai fazendo até o finalzinho ali. Ó, eu volto com ela pronta. Quando chega aqui no final, né, faz a última, passa pro avesso e esconde a ponta da linha aqui. Ó, assim. Corta. E tá pronto o trabalho, fica limpinho, né? Eu vou mostrar ele inteiro. Assim fica ele inteiro, ó, pronto, todo o contorno tá pronto, né? Eu vou pausar esse vídeo, vou fazer um outro separado com a parte do desfiado e da florzinha para isso não ficar muito longo, tá? Esse contorno vocês podem fazer em qualquer outro trabalho, né? Não precisa ser só nesse. Fazer em outras cores, fica super bonito, tá? Então, eu volto no próximo pra gente ver a florzinha como faço, ok?